Hoje eu estou de kippah, né? Hoje, dia 22 de outubro, a Igreja Católica comemora a memória de São João Paulo II. Né? João Paulo II teve um longo pontificado, né? De 78 a 2005. E ele falece no dia 2 de abril de 2005. Eu me sinto um privilegiado porque no dia 1º de abril de 2005 eu fui ordenado sacerdote e no dia 2 de abril eu celebrei a minha primeira missa e João Paulo II havia falecido. Nos dias 2 e 3 de abril, né, nas comunidades São Judas Tadeu, na paróquia Santa Luzia e na comunidade, hoje paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Taubaté, eu fiz memória desse grande sacerdote, desse Papa, sumo sacerdote da Igreja Católica. E eu não podia deixar de fazer um programa A Espiritualidade do Reino, não olhando, né, porque existem os prós e os contras do pontificado de João Paulo II. As pessoas costumam, tirando os sede-vacantistas, né, que não aceitam os pontífices após Pio XII, as pessoas costumam, de uma maneira muito simplória, confundir, né, ou taxar os pontífices que se esforçam para a construção do reino, e o nosso vídeo é sobre a espiritualidade do reino de Deus, e São João Paulo II, assim como São João XXIII, como São Paulo VI, né, João Paulo I, o Bento XVI e Francisco, foram, foram e são pontífices que lutaram, né, que se esforçaram, mas são pontificados e são ideologias e são modelos de igrejas diferenciados, né? Eu vejo João Paulo II como um grande missionário, missionário ad gentes, né? E eu tenho um documento dele aqui, um pouco antes de falar do tema de hoje, chama-se As Encíclicas de João Paulo II. Aqui, nesse volume aqui, nós temos 12 encíclicas, sendo que a última registrada aqui é de 95, né? Então, aqui tem a primeira, né, Redemptoris Omnis, a Divis in Misericordia, de 80, Labor Exercem, de 81, As Lavorum Apostoli, de 85, A Dominum et Vivificantem, de 86, Redemptoris Mater, de 87, A Solicitudo Rei Socialis, de 87 também, de 90, a Redemptoris Missio, 91, Centésimos Anos, né, comemorando 100 anos da Rerum Novarum, de 93, uma das que eu mais gosto, as Veritatis Splendor, 95, o Evangelho Vitae, e a última registrada aqui, Ut Unus Sint, né, pelo João Paulo II. Eu separei aqui um comentário sobre o reino de Deus, um capítulo, na verdade, que João Paulo II escreve na carta encíclica sobre o mandato missionário, Redemptoris Missio, a missão redentora, né? Ela começa dizendo que a missão de Cristo Redentor, confiada à Igreja, está ainda bem longe do seu pleno cumprimento, né? E o capítulo 2 é sobre o reino de Deus, e eu vou falar um pouco, aproveitar a memória de São João Paulo II, para falar um pouco do pontífice. Bem, hoje, eu acho que João Paulo II merece o que nós vamos fazer um pouco antes de falar. Vamos lá.
et nos induca in tentazione, sed libera-nos a malo. Eu estava sem o microfone. Espero que vocês tenham conseguido ouvir o que eu disse no início. Bem, eu gostaria de começar então esse 9º programa falando um pouco do reino de Deus, enquanto um desafio que aparece nos evangelhos, como o reino que pertence aos perseguidos e injustiçados, né? É o desafio da espiritualidade. Mateus capítulo 5, versículos 3 e 10. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 19:14. O celular está carregando. Espera um pouquinho, já pego para você, tá bom? Beijo. 19:14. Jesus disse, né? A gente já conhece o texto. Deixai as crianças virem a mim, não a peçais, porque as pessoas assim é que pertencem ao reino dos céus. Marcos 10:14. Marcos 10:14. Vendo isso, Jesus se aborreceu, né, porque os discípulos repreendiam as crianças. Não empeçais, porque as pessoas assim é que pertencem ao reino de Deus. Lucas 6:20. Outro texto importante. 6:20. Jesus levantou o olhar para os céus, para os seus discípulos, e disse-lhes: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E Lucas 18:16. Aí eu encerro essas leituras de hoje. 18:16. Jesus, no entanto, chamou as crianças para perto de si e disse: Deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, pois as pessoas assim é que pertencem ao reino de Deus. Então, é uma espiritualidade, voltando ao tema das crianças, mas a questão dos perseguidos, dos injustiçados, né? E, na verdade, o reino de Deus é um compromisso missionário, assim como foi a vida de João Paulo II. O reino de Deus também tem a ver com a pregação da palavra, e eu acho que o modelo também é o Papa João Paulo II. A palavra de Deus, ou a espiritualidade do reino, ela passa por um tesouro que alguém encontra, passa por um amor a Deus, de coração, de mente, passa pela experiência do perdão. Portanto, todos são convidados dentro dessa espiritualidade a um comprometimento de prontidão, né? Prontidão. Por quê? Porque a vinda do reino de Deus é um sinônimo da vontade de Deus acontecendo no já da história e levando para o ainda não escatológico. O reino de Deus também pode, e às vezes ele o texto de hoje do Evangelho diz que Jesus não veio trazer a paz, mas veio trazer o fogo. Mateus fala em espada, Lucas fala em divisão. O que o reino de Deus significa com essa palavra? É que o comprometimento com o reino de Deus nos afastará de certas pessoas, de certas ideias, de certos grupos, de certos familiares. E isso é muito difícil. Por isso que eu digo, é um desafio essa espiritualidade. Assumir de fato o reino de Deus é
se comprometer de tal modo que ao seu derredor alguns se afastarão. Por isso que nora não se dará com sogra, irmão, enfim, como diz o texto do Evangelho do dia de hoje. Em Mateus 11, 12, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12, a partir dos dias de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência e violentos procuram arrebatá-lo. Lucas 16, 16. Lucas 16, 16. Até João, a lei e os profetas. A partir de então, o reino de Deus está sendo anunciado e todos usam de violência para entrar nele. Então, o reino de Deus é objeto de violência. E uma das passagens, né, que a gente sabe que Jesus é contra a violência, mas são passagens obscuras do Evangelho. Né? Na verdade, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um só tracinho da lei. Então, assim, existe um convite para entrar na ideologia, na ideia de reino, que vai te comprometer. Vai afastar as pessoas. Algumas pessoas vão deixar de falar com você, vai ter abandono. A narrativa inicial, né? Revestido institucionalmente, quantos amigos eu tinha, gente próxima. Que muitos se afastaram, né? Porque eu me afastei também, mas e a vida deu uma reviravolta. Eu acho que o importante é o reino e não como você está no reino. Porque as penas imputáveis e cabíveis da instituição foram postas. As penas atemporais, espirituais, isso compete somente a Deus. Mas daí vem os juízos, né? Juízos de valores, enfim. Eu não sou tema, né? O próximo tema, inclusive, será Jesus e o reino. Bem, hoje, como é dia de São João Paulo II, eu queria fazer uma memória homenagem dele, nesse documento Redemptoris Missio. O que o Papa João Paulo nos ensina? Né? Ele começa dizendo que no Antigo Testamento a imagem, a prefiguração do reino de Deus é feita através das alianças de Deus. Né? Ao longo da história de Israel, Deus quis fazer uma aliança, mas que essa aliança ela se torna visível, ela se torna plena e presente na missão de Jesus de Nazaré, que a cumpre. Ele aparece em Marcos 1,14, Mateus 4,17, Lucas 4,43, dizendo que completou-se o tempo, o reino de Deus está perto, arrependei-vos e acreditai na boa nova. Sendo ele, Cristo, a boa nova, então há uma identidade entre a mensagem e o mensageiro, entre o dizer, o fazer e o ser. É exatamente isso que eu estou querendo tentar esmiuçar para vocês com o evangelho de hoje, né? Sobre o fogo, a espada e a divisão, sobre os desafios dessa espiritualidade e essa vivência única entre o dizer, o fazer e o ser. O reino de Deus se aproxima. Nós rogamos para que ele venha. O anúncio do reino e da boa nova aos pobres. O reino inaugurado de Jesus. É ele que revela, vai dizer o Papa, com uma expressão muito familiar, o reino do Abba, Pai.
Marcos 14, 36. E aí ele diz algumas características e exigências desse reino. O reino se destina a todos os homens, pois todos foram chamados a pertencer. Não há desprezo nem rejeição, porque até mesmo os pobres são convidados, como vimos. Bem-aventurados vós, os pobres. Partiram da mesma mesa, são tratados como iguais, como amigos dentro dessa espiritualidade. Lucas 7, 34. Portanto, o reino de Deus, ele tem como uma realidade gestos de afetividade, de cura, de aproximação, de convite à fé, à conversão, ao desejo de perdão. Gestos libertadores do demônio e de todas as amarras do mal. Ele pretende transformar as relações dos homens em relações focadas no amor. Antes de deixar os seus, Jesus deixa um mandamento novo, o mandamento do reino. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 13, 34, João 15, 12. E o reino de Deus, portanto, diz respeito a todos, às pessoas, à sociedade e ao mundo inteiro. Bem, a igreja, para o Papa João Paulo e para o Concílio Vaticano II, é germe, o reino de Deus acontecendo. Então, ela é orientada num sentido duplo dos valores do reino. Quais são? A paz, a justiça, a liberdade, a fraternidade, o favorecimento do diálogo entre os povos, culturas, religiões, né? E um reino que não haja ambiguidade, né? Um reino não separado de Cristo, uma igreja de Cristo, com Cristo e em Cristo. Bem, Cristo não só anunciou o reino, diz o Papa, mas ele mesmo se tornou presente como reino, como boa nova. Então, o reino de Deus, e assim eu encerro, ele não é um conceito, uma doutrina, um programa sujeito à livre elaboração. Diz Papa João Paulo, o reino de Deus é uma pessoa que tem nome e rosto de Jesus de Nazaré, imagem do Deus invisível. Se separarmos o reino de Jesus, ficaremos sem reino de Deus que ele pregou. E acabamos distorcendo tudo o que é reino. Corremos o risco de nos transformar numa sociedade puramente humana e ideológica. Quer a identidade de Cristo, que deixe de aparecer como Senhor, a quem tudo deve submeter-se. Né? A igreja está a serviço do reino, né? Difundindo, portanto, os valores evangélicos. Né? Então, é o capítulo 2 dos números. Capítulo 2, dos números 12 a 20, da Redemptoris Missio, né? Redemptoris Missio, capítulo 2, 12 a 20, pensamento de João Paulo II, algumas ideias sobre o reino de Deus. Então, esse foi o 9º programa da série Espiritualidade do Reino de Deus, hoje com uma homenagem a São João Paulo II. Até mais.